A doutrina espírita é um perene convite à educação do espírito. A esse respeito, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, estabelece como parâmetros humanos o progresso, aplicação da lei de justiça, amor e caridade. A assertiva está na conclusão número 4. No episódio de hoje, vamos refletir sobre o atendimento espiritual na casa espírita. Essa seara de trabalho que se configura como um cartão de visitas e envolve tarefas que reforçam esse convite à renovação e à educação do espírito para a melhoria da humanidade, favorecendo o cenário de paz de acordo com as diretrizes definidas por Jesus. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27. Como diríamos na Casa Espírita, sejam todos muito bem-vindos. Hélio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Com a boa execução do atendimento espiritual na Casa Espírita, segue-se a recomendação do codificador que, num discurso lá no século XIX, pronunciado aos espíritas de Lyon e Bordeaux no ano de 1862, já falava nas atividades que hoje integram este serviço, que a gente faz essa correlação com o atendimento espiritual na Casa Espírita. E o que o nosso codificador disse foi: coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem das suas paixões do desespero, do suicídio, de detê-lo através, talvez, no limiar do crime. Não vale mais isto do que os lambris dourados? Baterão, com certeza, Hélio, à nossa porta seres com as mais diversas mazelas, jornadas, experiências e necessidades. Como atender, e aí vai a primeira pergunta, a nossa reflexão, Hélio, como atender com respeito, cortesia, discrição, naturalidade, simplicidade, atenção, afabilidade, brandura, generosidade, simpatia, indulgência, compaixão e segurança, além da ausência de preconceitos, como está posto no nosso documento. Uma explanação inicial, Hélio, para você. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado aí aos queridos irmãos que nos ouvem. Que a gente possa deixar essas inspirações maiores nos guiar. Eu diria que Allan Kardec foi muito feliz quando ele colocou essa questão, porque ele bem sabia de que nós estaríamos desenvolvendo vários aspectos de intelectualismo, mas precisávamos estar preparados para vivenciar o Evangelho. Então, nesse sentido, quando ele fala nessa série de virtudes que são necessárias para a gente prestar um bom atendimento espiritual, e tirar o homem dessa zona onde ele muitas vezes encaminha, por várias razões, uma porque está programada na sua vivência espiritual, outra pelos problemas que todos nós enfrentamos. Kardec foi muito feliz porque falou no consolo, falou na necessidade de esclarecer, de orientar, e hoje uma outra expressão que ele usou, que nós temos levado muito a sério, é a questão da naturalidade, dessa simplicidade. Muitas vezes nós tentamos complexar determinadas situações e nós somos mensageiros do Cristo. Quanto mais autênticos, simples, humildes o formos, mais nós vamos conseguir levar esse auxílio e ajudar a fazer com que o Mestre se faça junto às necessidades. Cada um de nós tem em si um potencial divino. Cada um de nós tem uma mensagem, tem um coração que está em condições de servir a Jesus. Então, nos tempos atuais, onde os conflitos, as relações estão de alguma forma em dificuldades,
mais importante é nós atentarmos para as questões de poder de uma forma simples, de uma forma franca, de uma forma natural, atender aqueles que nos buscarem. Quanto mais os nossos corações estiverem prontos, preparados, mais nós vamos conseguir fazer com que o Cristo se faça junto a essas necessidades. E o nosso objetivo como área de trabalho, obviamente, é facilitar, estender isso e fazer com que isso possa ser vivenciado nas nossas casas espíritas, especialmente nessa época do retorno, onde nós, de alguma forma, estamos voltando às atividades presenciais. Isso passa a ter uma importância ainda maior no momento que a humanidade vive. Exatamente, Hélio, muito rapidamente, porque a gente vai poder aquecer essa nossa reflexão no terceiro bloco, mas queria que você sublinhasse um pouco esse aspecto da pós-pandemia. A pós-pandemia, na medida que ela nos situou de uma forma isolada, com os nossos núcleos familiares, com as nossas questões mais individuais, ela nos fez ver a necessidade de nós, da nossa relação, de estarmos em relação e a importância de sermos consolados e orientados por algo que, obviamente, trabalha o melhor de nós. Então, a importância da área se faz aumentada nesses momentos, onde os conflitos, onde as relações se fazem um pouco mais complicadas, onde as questões dos distúrbios mentais se fazem também presentes, levar esclarecimento, orientar e, acima de tudo, convidar o irmão a uma vivência cristã é um aspecto que se acentua. E nisso, quanto mais nós estivermos envolvidos nessas vibrações crísticas que continuam se fazendo sobre todos nós, mais nós podemos envolver os nossos irmãos e ajudá-los nas nossas necessidades, ajudando-nos a nós mesmos. Muito bom, Hélio. A gente vai voltar a falar sobre essas temáticas do atendimento espiritual já, daqui a pouquinho. E lembre-se, meus amigos, de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para ter acesso a todo esse material que fizermos referência aqui no transcurso do nosso programa. Voltamos já. Bom, para ampliar a nossa conversa sobre esse assunto do atendimento espiritual tão importante, tenho o prazer de convidar para a nossa roda de conversa a Lúcia Bittencourt, que é a coordenadora adjunta da área de atendimento espiritual. Lúcia, seja muito bem-vinda à nossa conversa. E, minha amiga, quando nós falamos de atendimento espiritual, temos muitas questões a concretizar e a empreender. Eu gostaria de te ouvir inicialmente sobre os desafios, as tarefas principais do atendimento espiritual e como é que está sendo efetivado no cotidiano. O mais importante para o bom cumprimento dessas atividades é entender, primeiramente, que as ações não são isoladas, são atividades interligadas entre si. Uma depende da outra para atingir o seu objetivo final. Uma boa recepção é importantíssimo para aquele que chega na casa espírita. Nas condições de fragilidade, de necessidades, e ele se sinta em condições de permanecer nesse ambiente para que ele possa escutar a explanação do Evangelho. E essa explanação do Evangelho terá esse conteúdo doutrinário para o reequilíbrio, estimulando a fé e a esperança daquele que busca a casa espírita. Então, o desafio mais importante nesse momento é que a gente possa cumprir essas atividades de forma que elas se interliguem entre si, para que a pessoa que procura a casa espírita permaneça na casa espírita e possa conhecer essa doutrina libertadora. Esse é um grande desafio. Muito bom, Lúcia. E o que faz parte do atendimento espiritual, que eu diria que é, assim, uma atividade luminosa, e eu coloco essa questão para você, Hélio, é a questão do culto do Evangelho no lar. E quando a gente pensa nessa tarefa, eu trouxe aqui para a nossa reflexão o pensamento do mentor espiritual Bezerra de Menezes,
que ele fala assim: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, Hélio, eu gostaria que você comentasse, né, ratificasse a importância do culto no lar e depois aguardasse se Lúcia tem alguma complementação sobre esse tema também. Ok. A importância do Evangelho do Lar, ela pode ser também sentida na expressão de Mateus, quando ele diz que ele é o antídoto de todos os males. Então é claro que nossa família, como célula primeira de uma sociedade e que por fim ajuda e constitui a humanidade, nós temos a oportunidade através dele harmonizar, higienizar, melhorar os ambientes espirituais da nossa casa, onde nós permanecemos muito tempo. Então, dessa forma, nessa época, nós temos essa oportunidade belíssima, como tivemos em todas as épocas, de acender essa luz em nossos lares, de fazer com que os conflitos, as situações possam ser trabalhadas à luz do Evangelho. Isso numa característica de simplificação, um evangelho mais simples, um evangelho que busca verdadeiramente se adaptar a uma vida que a gente pode até dizer moderna, uma vida bastante corrida, mas há sempre um espaço para nós definirmos um horário, unirmos a nossa família e fazermos evangelho do lar. Com a leitura da parte do Evangelho, com esclarecimento, com as nossas orações, no sentido de buscar essas harmonizações e permitir que as dimensões espirituais de nossa casa possam nos auxiliar. Porque, na verdade, nós temos muito além de nós encarnados uma dimensão de desencarnados que necessita do auxílio da orientação. O Evangelho nos oferece essa oportunidade da harmonização, da pacificação, por que não dizer, nos tempos atuais, para fazer com que o Cristo encontre morada em nossos corações. Como você comentava, né, Hélio, o Evangelho no lar ele acaba se configurando como uma grande profilaxia, né, como uma grande blindagem protetora, até em termos energéticos, fluídicos, para os nossos lares. Lúcia, nesse momento de pós-pandemia, né, onde as rotinas do cotidiano ainda não, digamos assim, se assenhoraram em sua normalidade, você acredita que o culto no lar possa ser, digamos assim, essa grande profilaxia, como pontuava o Hélio, para a manutenção de um clima de paz? Acredito sim, e até vou dar um exemplo, num livro escrito pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Otília Gonçalves, que chama Além da Morte. Otília Gonçalves foi uma trabalhadora da Mansão do Caminho, que quando ela teve permissão para visitar aqui os familiares na Terra, ela veio junto com o grupo da sua colônia e coordenado pela irmã Zélia, e ela foi visitar a casa da filha dela. A primeira coisa que ela fez foi visitar a casa da filha. E ela disse o seguinte: quando ela chegou ali, o coração bastante apertado, logicamente, ela disse que ela chegou no momento em que a filha preparava a mesa para o banquete com o Evangelho. E ela disse que entre os maiores benefícios prestados pelo culto doméstico, no campo da fé religiosa, além da fraternidade, do entendimento, da magnetização da água, ela destaca o da harmonia e da identificação do pensamento em torno de uma monoideia elevada, que é o Evangelho de Jesus. E isso, Cris, ela diz que propicia o campo imaterial ao combate às vibrações negativas que graçam nos ambientes coletivos. Ela chegou a dizer, continuando, que amigos prestimosos, no momento do Evangelho no lar, higienizam a casa, destruindo, né, as larvas de viciações mentais, psíquicas, reinantes, que infestam invariavelmente os nossos lares. Então, isso aí é aquilo que é a profilaxia, é a higienização do ambiente. Então, a gente percebe que o Evangelho no lar é imprescindível
para o equilíbrio, a harmonia do nosso lar e, por que também não dizer, dos lares do entorno. Muito bom. Então, eu acredito na importância. É importantíssimo, a gente quer muito sublinhar isso, né, Hélio? E principalmente nesse momento que todos nós enfrentamos juntos, né, uma pandemia, né, uma necessidade de um isolamento social. Eu queria poder comentar com vocês alguns aspectos, né, dessa vivência recente de todos nós e perguntar a você, Hélio, no âmbito do atendimento espiritual na Casa Espírita, quais seriam as recomendações em relação à recepção da Casa Espírita? Porque a gente sabe que o afluxo de pessoas buscando as casas espíritas que já se encontram em condição de receberem novamente um público externo, quais são as recomendações do atendimento espiritual para essa recepção? Ok, nós precisamos dar atenção, especialmente nessas épocas, para que a gente possa associar a naturalidade aos nossos conceitos do que é bem receber, associar o amor do Cristo. Todos nós temos um potencial de lançar de nós essa energia poderosa, essa energia que se expande na medida que a gente coloca em ação e envolver aqueles que nos buscarem. São várias as razões, e nós geralmente vamos ter uma necessidade mais imediata, que às vezes as nossas palavras não atendem. Mas se nós tivermos as nossas emanações, sentimentos de acordo com as emanações crísticas, nós vamos acolher esse irmão e vamos conseguir lhe oferecer aquilo que ele necessita. E, obviamente, resgatar nele algo que pode estar esquecido, de que ele também é um filho de Deus, como nós mesmos, buscar esse resgate dessa alma, fazer com que ela se sinta de alguma forma em casa, que ela se sinta à vontade, que ela possa se expressar e possa vivenciar as rotinas de uma casa espírita. Então, receber de uma forma mais empática possível, simpática, com cordialidade, com gentileza, faz parte de um processo de acolher, acima de tudo, iluminado por essas energias benfeitoras que o plano superior da vida nos oferece. E elas sempre foram importantes, mas nessa época onde os conflitos se fazem ampliados, a tomada de consciência, a necessidade de evolução acelerada de um planeta em transição, faz com que os irmãos nos busquem, muitas vezes com necessidades aumentadas, que a gente consiga irradiar de nós o melhor de nós, associado às energias crísticas, para acolher os nossos irmãos, com simpatia, com alegria, com sorriso. E agora voltando à abraço-terapia, já que a pandemia nos permite estarmos mais próximos e fazer com que o Cristo possa novamente se fazer sentido nessas almas queridas que nos buscam. Muito obrigada, Hélio. Lúcia, agora uma questão para você, minha amiga. Você que vem lá do Mato Grosso do Sul, a gente brincava aqui nos bastidores do Campo Grande do Amor. Eu queria que você comentasse para a gente, minha amiga, sobre a questão desse cartão de visitas, né? Porque sempre quando a gente faz referência ao atendimento espiritual, a gente entende que o atendimento espiritual é o grande cartão de visitas da Casa Espírita. Comenta um pouquinho disso para a gente. Então, o recepcionista, ele está no fronte da Casa Espírita. Então, nós costumamos dizer que esse recepcionista deve ter um olhar acessível, sensível e acessível àquele que busca a Casa Espírita. E reportando a Kardec, na Viagem Espírita de 1862, que vocês abriram aqui, ele diz assim: arrancar do desespero, do suicídio. Então, o papel da recepcionista ali, como está no fronte desse centro espírita, é como se a pessoa que busca entrasse num portal de luz, cheios de esperança. E como diz Alberto Almeida, talvez nesse momento, para a gente fazer uma reflexão, o centro espírita seja a última esperança de um suicida. Então, a importância da recepção, de que a pessoa que busca a Casa Espírita possa permanecer, como nós dissemos no começo, para que ele possa dar continuidade a uma possível recuperação do seu estado emocional.
Muito bom, Lúcia. É realmente, né, Hélio? A gente precisa arregimentar esforços para que o centro espírita, para que a casa espírita realmente, né, Lúcia, se configure como esse porto seguro desses náufragos em sentimentos abalados que recorrem a esse amor-terapia, né, que a casa espírita pode ofertar. Hélio, a gente está agora quase chegando ao nosso tempo final aqui de produção do nosso encontro, o que é bom, passa muito rápido, mas eu não queria deixar de comentar também, ainda nesse momento final, sobre a questão da vibração, né, da irradiação mental à distância, porque essa atividade ela pode criar também uma confusão de entendimento em relação à sua prática. Então, Hélio, você poderia nos dar diretrizes para essa irradiação mental à distância? Ok. A irradiação, ela teve um período onde ela era associada à atividade mediúnica, à reunião mediúnica, e fazia parte do encerramento desta reunião. O que aconteceu? De uma certa forma, ela se ampliou e ela veio constituir um setor de trabalho dentro da área do atendimento espiritual extremamente importante. Nessa época da pandemia, foi a atividade que mais cresceu. E isso acontece no momento onde a própria ciência alarga as ideias do que é o nosso pensamento, dessa energia eletromagnética que nós temos, essa possibilidade que nós temos de irradiar de nós não só essas energias mentais, como sentimentos, emanações, fluidos em benefício das necessidades. Então, a nossa sugestão é que a radiação seja praticada por aqueles que têm domínio mental, aqueles que conheçam o que ela é, e possam, então, a partir da ordenação mental, associar as suas mentes com outros, e nós fazermos numa atividade que não precisa ser longa, uma atividade aí que se estende entre 20 e 30 minutos, nós podemos irradiar para que o Cristo possa se fazer sentir nos recantos de nosso tão querido planeta. Muitos daqueles que nos ouvem, às vezes, estão assolados pelas suas dificuldades. Quando eles recebem esse influxo de uma boa vibração, eles se sentem alcançados por algo que muitas vezes não estão acostumados. Que possamos exercitar, que possamos estimular. E antes que me esqueça, querido Chico dizia que não importa que sejam só 2 ou 3 que façam essas atividades, que a façam com qualidade. Não é preciso juntar 100 pessoas, 2, 3 pessoas juntas, irradiando, emanando, vão ajudar e vão fazer com que a gente consiga colaborar para a harmonização dos trabalhadores, daqueles que frequentam a nossa casa, possam colaborar com as outras áreas de trabalho que nós temos, e inclusive com o próprio movimento espírita. E por que não dizer colaborar com as outras próprias religiões que procuram a harmonização, a pacificação e, de uma certa forma, o resgate de um viver cristão. Então, é uma possibilidade belíssima que nós temos, ela está crescendo, está em franco crescimento, também de uma forma simplificada. Lembraria ainda que é uma reunião privada, porque precisa de elementos, vamos dizer assim, de constituição, de qualidade de energias, e quanto mais nós tivermos um grupo uníssono, mais vamos fazer com que essas irradiações alcancem as necessidades. Muitas vezes nós começamos uma radiação, temos aí o roteiro da nossa radiação, somos surpreendidos por uma sensação que temos e vibramos por países, por situações difíceis em diferentes recantos do nosso planeta. É uma possibilidade que nós temos de levar o trabalho do Cristo àqueles que têm necessidade. Muito obrigada, Hélio. E agora eu quero ouvir a Lúcia. A Lúcia que não está em irradiação mental, ela está em presença virtual aqui conosco, nesse lindo estúdio preparado pela equipe da FEB TV, aqui no telão conosco. Lúcia, suas palavras finais, minha irmã. Quero dizer que o OCE, Orientação ao Centro Espírita, orienta as nossas ações. Mas quando nós colocamos o coração nessas ações, nós humanizamos as atividades do atendimento espiritual. É imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, no capítulo 99. Eu gostaria de finalizar agradecendo essa oportunidade a todos vocês e que a gente possa realmente trabalhar com esse Cristo Jesus em nossos corações. Obrigada, Lúcia, obrigada, Hélio. E o nosso programa, meus amigos, hoje está chegando ao fim, mas na semana que vem temos um novo encontro
para nos debruçarmos sobre questões atinentes à área de comunicação social espírita e os seus desafios para um mundo com tantas novidades tecnológicas e virtuais. Agradecemos a participação dos nossos convidados aqui, Hélio Blume, pela coordenação nacional da área de atendimento espiritual, e a nossa adjunta lá do Campo Grande do Amor, Lúcia Bittencourt, também colaboradora da área de atendimento espiritual. Agradecemos a participação de todos vocês e lembramos para que vocês não esqueçam de escanear o QR Code que aparece aqui na tela ou acessar oce.febtv.com.br para assistir tanto a primeira temporada deste programa, como todos os demais episódios que estão sendo gerados nessa segunda temporada. E ali você vai encontrar uma grande compilação de todo esse conteúdo da nossa FEB TV. Continue nos acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar semanalmente, todos os sábados, às 10 horas da manhã, pelo canal da FEB TV no nosso YouTube. Nos vemos por aqui e até mais.